Bom dia, amigos e amigas, povo e povo, em direção a Miguel Pereira, vamos nós pela estrada aqui em Paulo de Fronten, já vindo de Vassouras. Nesse dia 25 de novembro de 2021, nós queremos celebrar a 34ª semana do tempo comum ainda. Estamos lendo o Evangelho de Lucas 21, versículos 20 ao 28. Mas vamos falar um pouco da realidade. Ontem removeram o touro lá na entrada da Bolsa de Valores de São Paulo. Geralmente nós, brasileiros, temos a mania de copiar, de trazer para nossas realidades algumas cópias que não tem nada a ver, não é isso? Então fizeram uma cópia de um touro lá da World Trade Center, não é isso? Se eu estiver errado, não me processem por isso. E aí colocaram um touro lá parecido e está mais de uma semana, ou 4, 5 dias, sei lá. Eu particularmente tenho visto a matéria, mas tenho ignorado por questões diversas. E o povo fazia protesto, né? Protesto com churrasquinho e tome protesto, né, contra o touro lá da Bolsa de Valores de São Paulo. Lembrando que o touro, na cultura, vamos dizer assim, em si, representa poder, força, estabilidade, etc e tal. E aí o touro estava lá, imponente, e o povo reclamando isso, aquilo, que não é bem isso. Até que a empresa de São Paulo resolveu, né, a empresa que regulariza a propaganda de São Paulo, na cidade de São Paulo, resolveu mandar remover o touro. E aí pronto, removeram o touro, mas logo depois teve uma vandalização da calçada, sendo pintada de tinta vermelha, etc e tal. Bom, o que eu tenho a dizer sobre isso? Aí é a minha opinião pessoal. Primeiro, que eu acho que é um mau gosto do caramba. Num país onde ser touro simboliza ser corno, botar um touro na entrada de um prédio deste é complicado, né? Porque, na verdade, a gente sabe muito bem que no contexto simbólico do chifre, né? No Antigo Testamento e também no contexto, falando biblicamente, e também no contexto da Idade Média, o chifre representava e representa nesse contexto a força, representa a resistência, representa condições de reação. Mas um touro daquele ali, eu acho que não ficou muito bem, né? E alguém disse para mim que o touro representa o atual governo, né? O atual governo que pelo menos sabe-se na lenda urbana que ele tomou pelo menos dois casos que ele tomou chifre das esposas. Então cada chifre é de uma esposa diferente, né? Então tá aí o resultado, né, da realidade. Só que eu olhei para ver o preço dessa obra de arte, que é uma obra de arte, que eu concordando ou não, você aceitando ou não, é uma obra de arte, custou uma bagatela de alguns milhões. Ou seja, a gente fica olhando como uma coisa bem interessante. Pegou milhões, colocou numa estatueta gigante e expôs lá. E ainda olhando nesse contexto, a empresa de São Paulo que regula a publicidade disse que usa a publicidade na cidade, né? E disse que essa imagem do touro era propaganda de algumas empresas, então sendo propaganda de algumas empresas, se aplica outras normas. E ainda falando do Enem, né? A gente percebe aí algumas falas, algumas críticas, inclusive algumas postagens idiotas, e a palavra idiota eu não vou retirar dessa vez, sem querer ofender os idiotas, né? Lembrando algumas postagens falando claramente sobre que só tinha texto, o pessoal não só consegue ver figura. São postagens que não acrescentam muita coisa. A nossa tem que ser indignação de todo brasileiro, aí vamos deixar bem claro isso. A indignação de todo brasileiro tem que ser o seguinte: pela situação de um Enem com poucas inscrições. O número de inscritos foi muito, muito inferior a anos anteriores. Mas vamos criticar, vamos apontar, já que eu não faço mais o Enem mesmo, né? Mas minha filha faz, meus sobrinhos fazem. Então, por isso, eu acho que essa crítica que uns e outros colocam, e colocam isso com muita certeza, é algo que não pode deixar de ser feita.
a gente tem que apoiar o Enem, a gente tem que olhar para o Enem não como uma piada, mas sim como uma vergonha nacional diante do número de inscritos. Sem contar também que a gente observa bem, que existe sim um projeto político para excluir o pobre da universidade. A prova disso foi o ministro da saúde, olha eu misturando o ministério, da educação, falando que a universidade é para poucos. Então a gente que está aqui na pirâmide, nessa pirâmide chamada Brasil, onde estamos na base, devemos sim nos movimentar para que os de cima não fiquem confortáveis descansando. A gente ainda fica olhando para essa ideia, né, do presidente colocar, né, que existe a possibilidade de ele ser candidato à reeleição. Por enquanto não, que ele não está em nenhum partido político. Na verdade, ele sabiamente, que ele não é burro, burro é quem acha que ele é burro, eu acredito ele sabiamente está fora de partido para poder falar e poder cruzar com todos. E para que todos fiquem atrás dele, para que ele possa ser candidato pelo partido. Está aí o Valdemar da Costa Neto falando aí, o dono do PL, o Valdemar, aquele mesmo do mensalão, que vocês sabem muito bem. Bom, eu paro por aqui. Vamos nós para o Evangelho do dia. Já estamos em Miguel Pereira, então estamos no Evangelho do dia de hoje. O Evangelho é Lucas capítulo 21, versículo 20 ao 28. Lembrando que esse Evangelho faz parte do sermão escatológico, o sermão que Jesus fez, que está no livro de Mateus e também no livro de Lucas. E ainda aparecem lá alguns pedaços, algumas cenas, né, no Evangelho de Marcos. Mas os dois evangelistas que destacam o sermão escatológico feito em Jerusalém é o evangelista Lucas e o evangelista Mateus. Mateus usa o capítulo 24 e 25 para tal sermão, lembrando que o sermão escatológico, ou o discurso escatológico, ou as previsões de fim do mundo no Evangelho são as únicas partes que falam disso. Existe em nossas culturas uma necessidade de descobrir quando será o fim. Na verdade, o fim ele acontece todo dia em que nós terminamos o dia. Todo dia devemos nos perguntar se de fato vivemos o Evangelho. Na primeira parte desse sermão, que é o versículo 20 ao 24, se fala do momento em que Jerusalém está para ser tomada. E a segunda parte, que é o versículo 25 ao 28 dessa perícope, fala do fim do mundo. O interessante é que quando o texto foi escrito, foi no contexto das invasões de Jerusalém pelos romanos. Vespasiano estava lá preparando, né, para poder tomar o poder em Jerusalém, porque após a morte de Jesus, interessante a gente olhar para esse retrato do fato, após a morte de Jesus, nós temos claramente um momento onde a comunidade judaica começa a se questionar até que ponto eles vão aceitar o domínio romano. E durante mais de 20 anos, né, eles ficaram se preparando para a resistência. E quando foram resistir, infelizmente aconteceu aquilo que fala do Evangelho, que o povo seria dispensado pelo mundo. A dita díspora, ou diáspora, que alguns falam, judaica, né? A gente tem aí a fala da diáspora, ela acontece e no século passado, século XX, que nós vamos ter aí tendo uma possível solução para o fato, com a criação do Estado de Israel. E aí até hoje está lá o Oriente Médio, onde tem grandes conflitos, né? Porque, na verdade, houve uma interpretação fundamentalista do contexto de Terra Prometida na fala, na ONU, parece, sei lá. E aí os judeus foram convidados a retornar. Quem quisesse retornar para Israel foi motivado, né? Só que Israel já estava ocupado pelo povo da Palestina e até hoje a briga está grande lá, né? Parte judaica, parte de Israel. E você vê claramente que Jesus, quando fala dessa situação,
né, do povo, que não pode, quem não pode ter filho, quem não pode. Jesus descreve claramente aí a invasão romana no ano 70 depois de Cristo. Quando Lucas escreve esse texto, ele escreve nesse contexto. Então, a seção do discurso escatológico lá no Evangelho, na primeira parte, ela deixa bem claro qual será a situação do povo israelita, ou melhor, do povo judeu, nesse momento histórico da história da humanidade. Por que não? E a gente percebe claramente Jesus detalhando, né, sobre a importância de não voltar e que muita gente iria cair pela espada, muita gente ia morrer na mão do Império Romano, vamos colocar assim. E ainda recordando, falando do Império Romano, a gente quando pega a história da invasão em Jerusalém, se fala que os romanos foram, vamos dizer assim, implacáveis na sua invasão. E os homens que resistiram, e teve um que foi sorteado, e aí fala isso, Flávio José também puxa esse texto. A gente, quando os homens que foram sorteados para fazer o papel de executores e para não ser entregue, para não ser expulso, né? Teve o último a ficar vivo, teve que cometer o suicídio, porque na cultura judaica o suicídio, que nós herdamos isso, hoje a Igreja Católica repensa isso. O suicídio é visto como fechamento à graça de Deus, fechamento à graça de Deus, e isso é condenável, sendo que na vida do cristão católico segue o Evangelho e segue o catecismo da Igreja Católica, fala que até mesmo o suicida na hora da morte, no último suspiro, poderá receber a graça do encontro com Deus. Está lá nos números 240 alguma coisa, se não tiver, quem quiser depois eu até coloco aí na descrição do vídeo, né, os números do catecismo que fala da possibilidade de ser redenção mesmo os suicidas. Contudo, existe todo um contexto nessa invasão. Primeiro, que os ditos cristãos que viviam no contexto judaico já estavam fora do contexto, fora da realidade. E também, sem contar que a perseguição aos judeus, aos romanos pelos judeus, e o conflito foi feito de maneira planejada durante mais de 20 anos. Mas mesmo assim, o exército romano, implacável como era, venceu. E quando a gente entra na segunda parte, versículos 28, né, 24 ao 28, né, não, 25 ao 28, a gente entra claramente sobre a volta de Jesus. A parousia. Nós sempre queremos de verdade que Jesus volte. Nós sempre queremos que o Evangelho seja feito de acordo com nossa, vamos dizer assim, nossa identidade. Quando na verdade a volta de Jesus ela não será assim apenas uma volta simbólica, mas uma volta real. E nessa volta ele não vai ter essa coisa de eu sou mais ou menos cristão. Ou você é cristão ou não é cristão. Bom, eu paro por aqui, que Deus nos ajude, que possamos nos livrar das misérias que estamos vivendo, ainda desempregado, lamentando a vida que tenho, agradecendo a Deus pela graça da vida, apesar de tudo, lembrando a todos e a todas que estamos vivendo um tempo de pandemia. Então quem puder, fique em casa, quem puder, use máscara. Eu sempre falo quem puder, toda vez, eu depois tenho que fazer edição, né? Mas não vou fazer edição dessa vez não. Quem puder não, use máscara sempre, álcool em gel, lave as mãos, é uma pandemia, ainda está matando, então vamos nos cuidar. E se quem puder, fique em casa. Agradecendo também a você, médico, enfermeira, agente de saúde, que de forma muito, muito radical combateu aí e combate até hoje a Covid-19. Bom dia, eu sou Daniel Nonato.